Olá a todos que estão acompanhando o Congresso Nacional de Botânica. Meu nome é Tiago Correia e, juntamente com Daniele Magna, José Ailton, Fritz Owen e Leonor Costa Maia, estamos apresentando para vocês nosso trabalho que está intitulado como Culturas Armadilha como Estratégia para a Detecção de Fungos Micorrízicos Arbusculares, FMA, em solos da Caatinga. A Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil. Ela possui clima semiárido e é caracterizada por possuir condições ambientais severas, mas embora ela possua essas características de condições ambientais severas, ela abriga uma grande riqueza e diversidade de espécies animais e vegetais. A Estação Ecológica Raso da Catarina ela é uma unidade de conservação de proteção integral, onde há a predominância de embasamento sedimentar. Essa região é localizada nos estados de Alagoas e na Bahia, e os solos dessa região são caracterizados como ácidos, arenosos, profundos, drenados e de baixa fertilidade. Os fungos micorrízicos arbusculares, eles formam uma simbiose mutualista com as raízes da maioria das plantas terrestres. Através dessa simbiose, eles são capazes de melhorar a absorção de nutrientes das plantas e, consequentemente, fornecer diversos benefícios aos hospedeiros vegetais, como, por exemplo, aumentando a tolerância aos estresses bióticos e abióticos. Esses FMA eles são capazes de produzir glomerosporos, que são as suas estruturas de reprodução e que também são utilizadas na identificação das espécies, mas por serem biotróficos obrigatórios, eles vão necessitar obrigatoriamente de um hospedeiro vivo para completar o seu ciclo de vida, e isso é uma característica que dificulta muito o trabalho desses organismos. Dessa forma, são utilizadas algumas estratégias, como as culturas armadilhas, para tentar obter glomerosporos em maior quantidade e em melhores condições para a identificação das espécies. Nesse sentido, o nosso objetivo foi de acessar a diversidade de FMA em solos e áreas naturais da Caatinga por meio das culturas da armadilha. Para isso, nós preparamos 30 vasos de cultivo com 1 kg de solo coletado na Estação Ecológica Raso da Catarina, 1 kg de areia lavada e utilizamos milho, sorgo e feijão como hospedeiros. Nós mantemos essas culturas em casa de vegetação por 8 meses, com regas em dias alternados. Depois do prazo de 8 meses, nós fizemos a análise dos esporos, então precisamos extrair esses glomerosporos através da técnica do peneiramento úmido, seguido pela centrifugação em água e sacarose, que é um método que está aí ilustrado nesse slide. Além disso, nós também fizemos a separação dos glomerosporos por morfotipos e montamos esses esporos em lâminas com PVLG e PVLG mais o reagente de Melzer para a identificação das espécies através da análise morfológica por meio do microscópio óptico. Como resultado, nós conseguimos identificar 33 espécies de FMA que foram pertencentes a 15 gêneros de Glomeromicota. Desses gêneros, a Calospora e Glomus eles foram os mais representativos, com 8 e 6 espécies, respectivamente, e o número de espécies identificadas nas culturas armadilhas ela foi menor do que os encontrados na análise direta das amostras de campo, que foram 53. Essa quantidade de espécies recuperadas nas amostras de campo ela pode ser influenciada por diversos fatores, como, por exemplo, a própria mudança das condições ambientais das áreas naturais para os vasos de cultivo, e também outros fatores, como, por exemplo, a escolha das plantas hospedeiras nos vasos de cultivo e também o período de duração em que essas culturas elas foram estabelecidas. Como resultado, também nós encontramos uma espécie que é a Calospora reducta, que ela não tinha sido identificada nas amostras de campo, mas pôde ser recuperada através das culturas armadilhas. E também esse bioensaio possibilitou a obtenção de glomerosporos das espécies Introfospora infrequens e Fundaliformes mossi em melhores condições para estudo. Essas duas espécies elas tinham conseguido ser encontradas também na análise direta das amostras de campo, mas os glomerosporos não estavam em condições ideais para identificação. Então, o nosso bioensaio também foi importante nesse aspecto. Como conclusão, nós concluímos que a utilização das culturas armadilhas ela contribui para a obtenção de dados mais completos sobre a riqueza e a diversidade dos FMA na Caatinga. Aqui estão as nossas referências. E para finalizar a apresentação, a gente gostaria de agradecer ao CNPq, à CAPES e à FACEP pelas bolsas fornecidas, à Universidade Federal de Pernambuco, à Propesc e ao Laboratório de Micorrízias por permitir que esse trabalho pudesse ser realizado, e ao Congresso Nacional de Botânica pela oportunidade de nós apresentarmos nossos resultados.